C.S. Lewis é meu autor favorito. E toda vez que eu leio um livro novo dele, eu acabo gostando ainda mais e descobrindo uma faceta que eu não conhecia. Algumas das coisas que fazem com que eu goste muito do Lewis é que ele está num grupo de autores que eu gosto de dizer que eles têm uma percepção aguçada da realidade. São pessoas que dizem o óbvio, só que nem um professor de filosofia meu me disse, enxergar o óbvio é a coisa mais difícil que existe. Porque, como está na nossa cara, a gente tende a ignorar. E um dos livros que eu costumo recomendar para as pessoas começarem a ler Lewis e se familiarizar com o que ele defende, acredita e escreve é esse livro aqui. É um livrinho curtinho chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, onde ele conta uma história um pouco satírica e bem-humorada de um diabo, de um demônio mais velho, trocando cartas com o seu sobrinho, que é um demônio aprendiz. Ele está começando ali no mundo das maldades e ele começa a defender coisas que são anti-intuitivas e aí por causa disso trazem uma visão diferente da realidade. Então, só para dar um pouco de contexto, ele está escrevendo esse livro num período ali do pós-guerra, então o Lewis viveu ali pós-Segunda Guerra Mundial, e um dos problemas da época é que as pessoas estavam muito tristes e preocupadas, muita gente tinha morrido, não era um cenário agradável, e aí o sobrinho manda uma carta para o tio dele, que é o, o demônio mais experiente, comemorando, falando assim, pô, olha que legal, a gente tá tendo guerras e muitas pessoas estão morrendo. Porque essa era inclusive a visão da época das pessoas comuns. Então o Lewis consegue ser muito sofisticado nessa abertura à experiência nova que ele tenta trazer para as pessoas, mudando a perspectiva delas. E aí o demônio mais velho diz: cara, se você começar a prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que na verdade isso não é tão ruim, porque a guerra está matando o corpo das pessoas, mas porque existe um grande mal. O que acontece é que, na verdade, nesses períodos históricos, as pessoas buscam mais a religião. Então, utilizando ali dessa analogia, dessa troca de cartas, o Lewis consegue trazer uma percepção de esperança para a sociedade da época. Então é um livro fantástico. Se você olha não como um livro de humor, não como uma historinha, mas tentar entender os princípios que ele traz ali, cara, eu acho que provavelmente é um dos melhores livros que eu já li na vida. E ele traz um princípio que é o princípio que eu quero conversar hoje aqui, que é o princípio de enviar os erros aos pares. Ali, durante a conversa que esses dois demônios estão tendo, é dito que os erros eles são enviados aos pares, como se você tivesse duas possibilidades de errar. Ou você erra pelo erro principal, ou você erra pelo que ele vai chamar de contra-erro. E, cara, quando a gente para pensar a respeito disso, no livro são duas, três frases ali, mas isso aqui foi um dos princípios que praticamente todo dia eu tô vendo e que me fazem perceber que existe uma forma mais sábia de viver a nossa própria vida. Qual que é a ideia, né? Como é que isso se aplica na prática para ficar mais claro? Quando a gente pega, por exemplo, política. Hoje no Brasil, 2026, a gente é ano de eleição. Vai ter eleição daqui a pouco. E a gente está num momento de extrema polarização, onde a esquerda tradicional acha que a direita é o fim do mundo e a direita tradicional acha que a esquerda é o fim do mundo. E aí quando a gente para olhar, depois de ter contato com esse livro do Lewis, a gente pode se perguntar, cara, será que não temos um cenário onde os erros estão sendo enviados aos pares e que talvez nem o bolsonarismo cego, nem o lulopetismo cego seja o caminho? Será que o caminho da sabedoria não deveria ser algo intermediário? E aí a gente para olhar e perceber que muitas vezes a gente consegue aplicar isso em muitos caminhos da nossa vida também. E trazendo para o lado pessoal, por exemplo, se a gente pega dinheiro, que é um grande problema do brasileiro. A gente é um país pobre, então finanças acaba sendo um tema recorrente na vida de praticamente todo mundo. Via de regra, quais são os padrões de comportamento do brasileiro quando a gente pensa em dinheiro? Você vai ter uma grande maioria que gasta desenfreadamente quando a gente está pensando aqui em classe média alta, que não se preocupa com o futuro, não faz investimento, não tem seguro de saúde, não tem seguro de vida, vive acima do que pode. Se a gente pega principalmente a classe de médicos, está sempre endividado, com um custo de vida altíssimo, mas
gastando esse dinheiro de uma forma irresponsável, e aí do outro lado você vai ter uma minoria de pessoas que, na prática, tem uma vida melhor, mas que ainda tem, quando a gente pensa por esse aspecto do Lewis, um estilo de vida que não é o ideal. Porque o que eles fazem? Olhando para essas pessoas que são mais irresponsáveis, eles pensam, cara, eu não vou gastar. E elas se tornam avarentas. E aí é o tipo de pessoa que tem dinheiro, mas que ela precisa economizar em tudo que acontece. Ela precisa estar sempre fazendo conta. É o tipo de pessoa que abastece no posto de gasolina, que a gasolina está um centavo mais barato, que quando vai em mercado faz compra em 2, 3 lugares diferentes, porque ela precisa estar sempre economizando, sempre que tem uma promoção ela está ali, e ela acaba se tornando um escravo do dinheiro da mesma forma. De um lado, a pessoa se torna um escravo do dinheiro porque ela precisa gastar o tempo todo para se sentir bem. Do outro lado, a pessoa se torna escravo do dinheiro porque ela precisa estar sempre fazendo conta. E aí os exemplos são infinitos, assim, é por isso que eu acho que o Lewis consegue trazer muita sabedoria para a gente quando ele traz essa pequena história ali que a gente vai entendendo que se aplica a muita coisa. Tem uma outra analogia muito boa que é uma história que Lutero contou, que ele vai dizer que a humanidade é como um bêbado andando a cavalos. Então, se a gente pensa num homem bêbado que está tentando se equilibrar em cima do cavalo, ele está sempre cambaleando de um lado para o outro, tentando ali com todas as suas forças não cair do cavalo, mas ele está sempre sendo puxado para um lado e para o outro. E eu acho que o caminho da sabedoria ele passa muito por isso. Eu lembro que eu passei por isso vários momentos da minha vida, de, por exemplo, eu não fazia nada quando eu era adolescente, tinha ali meus 17 anos, eu não tive uma criação muito boa, não fui ensinado a ter disciplina, então o que eu conhecia era a indulgência. Eu dormia 16 horas por dia, não fazia dieta, não fazia academia, não estudava para a faculdade, não fazia nada. E aí, depois eu passei por um momento onde eu queria ganhar dinheiro. E aí, o que eu fiz? Eu foquei 100% no trabalho, engordei 20 quilos, comecei a deixar o meu sono de lado. E aí, eu falei assim, pô, eu tava num extremo onde eu não fazia nada, e aí eu fui para outro extremo onde agora eu quero focar 100% nisso aqui. Talvez o caminho da sabedoria não seja esse. E aí você vai voltando um pouquinho. Então, passei por outros exemplos que eu posso comentar também. Eu não era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, então eu estava sempre acostumado a fazer o que as pessoas queriam porque eu não conseguia dizer não. E aí eu percebi que isso era ruim, e aí depois eu fui para o outro extremo, onde eu me tornei uma pessoa que é, era um pouco mais rígida, um pouco mais grossa, um pouco mais, como que eu poderia dizer, é, não razoável com as pessoas, porque na tentativa de me afastar da minha fraqueza, eu me tornei uma pessoa excessivamente rigorosa. E aí depois eu fui para um caminho onde eu estava tentando buscar um pouco mais de mansidão. Então, cara, quando a gente para pensar nisso, você começa a perceber que a vida é extremamente complexa, porque você tem todos os traços da sua personalidade em todas as áreas da sua vida, sendo como se fosse esse bêbado andando a cavalos. Então, tem aquele filme Divertidamente, que mostra ali como se fossem personagens, cada uma das partes da emoção do corpo humano. Imagina que, cara, cada aspecto da sua personalidade é um personagem e todos esses personagens estão bêbados e você precisa tentar fazer com que eles não caiam do cavalo. Então a gente acaba buscando essa sabedoria, essa forma de viver mais assertiva, cara, desde a nossa visão política até no nosso comportamento com as pessoas no dia a dia. Então acaba se tornando uma missão praticamente impossível de ser perfeito, mas que, pelo menos na minha vida, tem trazido bons frutos de, cara, sempre que eu tomo essa decisão mais sábia, mais mansa, mais equilibrada, os resultados acabam sendo positivos. E aí eu vejo as pessoas que tendem ao extremo, que não percebem, às vezes, muitas vezes, por não ter tido contato com essa pílula de sabedoria do Lewis, que o extremo, via de regra, não é bom, acabam sofrendo as consequências de ter uma visão da realidade um pouco mais extremista do que deveria. A gente consegue falar disso também de um outro aspecto. Eu fiz engenharia civil, então às vezes alguns conceitos da faculdade eles acabam voltando. Se a gente pensa num gráfico,
é como se esse gráfico ele fosse num extremo e aí depois a gente percebe que ele está errado e aí ele vai no outro extremo. E aí você pensa assim, nossa, eu errei, agora eu vou tentar voltar. E aí você volta e aí ele não vai mais tão longe, mas ele ainda não está ali naquela média que a gente está buscando. E aí você vai fazendo esse processo de afunilamento até o momento onde você consegue ali ter um pouco mais de constância e equilíbrio naquela área. É mais ou menos assim que eu imagino a, a busca pela forma correta de se viver nas áreas da vida. E a partir daí a gente vai passando de etapa em etapa para conseguir ter a maior parte das áreas da nossa vida sob controle. Um outro conceito que surge quando a gente está pensando nisso, pensando nessa ideia dos extremos, é a ideia da teoria da ferradura, né? Que ela vai dizer que os extremos eles estão muito mais próximos do que eles imaginam, e aí por causa disso, provavelmente igualmente errados. Então eu lembro que um dia, nesse contexto político, eu tive uma conversa com um rapaz que era um grande defensor de uma visão política que é o que eles consideram libertarianismo, que é o libertarianismo ele é a extinção do Estado. Tudo é propriedade privada, não existe Estado, não existe segurança pública, não existe saúde pública, não existe nada. E ele odiava os comunistas. Ele odiava assim de tipo, cara, esses caras são o câncer da humanidade. O que é a visão bem parecida com a visão que os comunistas têm a respeito dos capitalistas, né? Que a busca pelo dinheiro é a razão de todos os problemas da humanidade. E aí um dia eu tava conversando com ele e eu falei assim, cara, mas pô, a gente tem uns problemas aí, né, com essa sua visão política. Será que por que se é tão bom, por que a gente não consegue aplicar? Qual que é o caminho para implementar o libertarianismo? Porque a gente não tem nenhum país no mundo que seja libertário. E aí ele falou assim, a gente não consegue implementar o libertarianismo porque as pessoas não têm consciência. Então, o processo de implementação do libertarianismo é um processo de educação, onde a gente aumenta o nível de consciência das pessoas para que em algum momento elas percebam que esse é o caminho. E eu falei assim, bicho, tu já leu algum livro comunista na tua vida? Porque é exatamente isso que os caras dizem a respeito do capitalismo. Eles vão dizer que nós estamos contaminados pela mentalidade burguesa e que a gente precisa extinguir a mentalidade burguesa porque a pessoa acha que ter dinheiro é bom, que ter família é bom, que ter religião é bom e que a gente só vai conseguir implementar o comunismo de fato quando a gente acabar com tudo aquilo que foi doutrinado pelo sistema atual. Era exatamente a mesma coisa, um sistema utópico 100% focado no indivíduo que precisa de um processo de domínio cultural para ser implementado. As duas visões aparentemente opostas, porque quando você pega o espectro político, você vai ter o comunismo e o libertarianismo nos dois extremos, o Estado é máximo, no outro o Estado é inexistente, e eles estão defendendo a mesma coisa. E aí, cara, isso vai Lewis voltando de novo, eu olhando e pensando, cara, provavelmente esse não é o caminho. E aí, no final das contas, isso é um conceito também, né, desse estudo político, onde a gente vai entender que, cara, acreditar que alguma forma de sistema político, sistema religioso, cara, crença, qualquer coisa vai tornar o planeta perfeito, tá errado. Porque a perfeição seria um extremo e a vida na Terra ela passa pela imperfeição. Se a gente for olhar para um aspecto religioso, eu sou um protestante tradicional, igreja presbiteriana, da fé reformada, a gente acredita que a depravação total que veio por causa do pecado do homem trouxe um problema para a humanidade que não pode ser resolvido, que é nós pecamos contra Deus. Logo, o pecado está no mundo, logo, não existe solução humana para o pecado, porque não faria sentido que um erro contra Deus pudesse ser resolvido por um sistema político, por exemplo. E que toda forma de tentar trazer um sistema, seja religioso, seja político, seja de qualquer natureza, para resolver os problemas da humanidade, é uma tentativa de colocar esse sistema político, religioso, de crença filosófico no lugar de Deus. Porque o que a gente acredita de um aspecto religioso? Cara, o paraíso só vai acontecer na presença de Deus. A partir do momento que existir a segunda vinda de Jesus, a gente vai ter um momento onde os pecados serão redimidos
e aí a gente vai poder viver essa vida sem defeitos. E que o que a gente tenta fazer nessa busca por visões extremistas de tipo, cara, quando o comunismo deixar de existir, a vida vai ser perfeita. Cara, quando o Lula sair do poder, puta, aí o Brasil vai tomar jeito. Cara, quando os católicos dominarem e a gente voltar a ter um sistema de governo que é regido pela religião, pô, aí vai, cara, a gente vai voar. E o que a gente percebe quando a gente aplica esse conceito do Lewis para a realidade, tentando encontrar essa percepção precisa da realidade, é que, cara, isso não existe. A vida, ela é complexa, a realidade é multifacetada, a gente tem milhares de variáveis que vivem em conjunto e que não existe um único sistema capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Obviamente, alguns sistemas são melhores do que outros, mas nenhum deles é capaz completa e suficientemente para resolver todos os problemas da humanidade. Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que trazer um pouco desses conceitos de livros que eu gostei e que eu acho que podem ser aplicados para tornar a vida um pouco melhor é uma das ideias que eu quero trazer aqui nesse canal. Então, fica aí essa reflexão. Sempre que for para a gente estiver conversando com alguém, for apresentado uma possível solução para os problemas da humanidade, ouvir alguém falando sobre um sistema filosófico, religioso, político que se apresenta como a solução definitiva para os problemas da humanidade, cara, vale a pena ficar com o pé atrás, porque muito provavelmente a gente está cometendo esse erro de estar indo para extremos, e no aspecto pessoal também, esse trabalho constante de tipo, putz, cara, tô trabalhando demais, preciso ser mais equilibrado. Nossa, tô buscando conforto demais, preciso me expor mais ao desconforto. Caramba, deixei a minha saúde de lado por um tempo, preciso voltar. Caramba, tô idolatrando demais a minha saúde e a minha aparência física e eu preciso ser um pouco mais equilibrado. A gente vai vendo que, cara, todas as decisões, elas sempre têm esses erros sendo apresentados aos pares e a vida passa por tentar equilibrar de todas as formas, todas essas áreas, para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, mais mansa e, consequentemente, uma vida mais feliz. Obrigado.